Muito bom dia a todos que se encontram aqui na Primeira Igreja. Antes de iniciarmos o nosso culto dessa manhã, eu quero dar boas-vindas a você que nos visita, dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio e te dar a oportunidade também de cumprimentar a pessoa que está do seu lado com um abraço, com um aperto de mão. Feito então esse acolhimento inicial, nós ouviremos o prelúdio, dando início ao nosso culto dessa manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé e lermos juntos Salmo de número 138, versos de 1 a 3. Salmo de número 138, nós leremos todos juntos, a uma só voz, com vigor, os versos de número 1 até o verso de número 3. Você que não trouxe a sua Bíblia, não tem, nós estamos projetando também para que você possa acompanhar. Leiamos juntos a palavra do Senhor, Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Amém. Nós cantaremos o hino 49, sempre vencendo, ainda de pé, cantaremos com alegria, hino de número 49.
nós continuaremos cantando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Faremos isso agora com os cânticos, e você que veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir aqui à frente e trazer no gasofilácio. Se você é visitante, não se sinta constrangido de forma alguma. Esse é o momento de adoração dos membros da igreja. Adoramos o Senhor com cânticos e também com os nossos recursos. Cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com vigor, vamos bendizer o nome do nosso Deus. Após os cânticos, eu convido o nosso irmão e diácono Marcondes para a oração diaconal. Perto quero estar junto aos teus pés.
somente Deus. Oremos, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, nessa manhã, nesse domingo, para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome e para dizer que só o Senhor é Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos, pelas ofertas missionárias, por todas as ofertas que caíram no gasofilaço, Pai. Que esses recursos sejam usados para a honra e glória do teu nome, para a expansão do teu reino e para nos ensinar que, independente da circunstância, o Senhor sempre é fiel a nós. E nós precisamos ser sempre fiel a Ti, ó Pai. Aceita, Senhor, esse dízimo e essa oferta como parte de adoração desse culto. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nessa manhã, nós teremos o privilégio de ouvir o nosso irmão, o presbítero Wander, que será o pregador dessa manhã. O reverendo Jailton tem desafiado os nossos presbíteros a anunciarem também a palavra, pregarem aqui no púlpito, e o presbítero Wander aceitou esse desafio e será da parte do Senhor hoje aquele que anunciará a palavra de Deus. Eu quero convidar o nosso irmão licenciado Rômulo para a oração por iluminação
e oração também pela vida do presbítero Wander. Santo e eterno Deus, te louvamos porque agora ouviremos a tua voz, a tua palavra, que ela encontre morada em nosso coração e nos transforme totalmente. Ó Pai, dê graça ao presbítero Wander na exposição da tua palavra, que ele seja fiel e que teu Espírito fale, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 51 anos de vida, que é a minha idade, eu nunca subi nesse púlpito para pregar. Vai ser a primeira vez. E eu fico mais tranquilo porque o pastor Lucas falou que ainda hoje ele sente um frio na barriga. Então, meus irmãos, vocês imaginem como eu estou hoje. Convido os irmãos a lermos juntos o livro de Daniel, capítulo 6. Nós leremos todo o capítulo 6 de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, todo o capítulo. Os irmãos acompanhem a leitura e permaneçam com suas Bíblias abertas, porque nós vamos recorrer ao texto durante a mensagem. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum
e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Esse texto, ele é conhecido de muitos, porque ele é um texto que nós aprendemos desde das salas de criança. Mas esse texto também é um texto maravilhoso que nos traz excelentes verdades, excelentes lições no nosso dia a dia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. O tema da nossa mensagem é integridade em meio ao sofrimento. Integridade em meio ao sofrimento. Para os irmãos entenderem o contexto que se passou nessa história, nessa trama maligna que armaram para Daniel, nós precisamos entender do versículo 1 ao versículo 3, porque em 3 versículos fica bem sucinto o assunto. Mas eu vou tentar explicar o que acontecia naquela época, para que houvesse toda essa trama contra Daniel. O Império Medo-Persa, ele alargou suas fronteiras. As fronteiras tomaram uma proporção continental, gigantesca. O rei Dario, ele conquistou muitas terras. E, para vocês terem uma ideia, o tamanho desse reino era cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Coincidentemente, do tamanho do Brasil. Então, vocês imaginem naquela época, sem tecnologia, sem satélite, sem nenhum tipo de comunicação, a comunicação era via mensageiros, como é que você controla um reinado desse tamanho, um território dessas proporções? Então, o rei Dario, muito sabiamente, ele dividiu o reino em 20 regiões, e ele chamou de satrapias essas regiões. Colocou os seus homens, e aqui o texto está dizendo, que ele colocou sátrapas, e sobre esses sátrapas 3 presidentes, aos quais Daniel era um presidente desse. E nessas regiões, esses sátrapas deveriam cuidar daquela região. Eles tinham uma certa autonomia, mas eles deveriam cuidar daquela região para que o rei não sofresse dano. O dano ao rei era coletar os impostos e entregar sabiamente os impostos, corretamente os impostos ao reino. Porém, esses sátrapas já tinham um esquema de corrupção, que eles não entregavam corretamente os impostos ao rei. O rei, percebendo isso, quis colocar Daniel como chefe principal, para tentar ajudar a resolver essa situação. Então, esse é o contexto do versículo 1 ao versículo 3. Se vocês acham que corrupção no governo é somente no Brasil, desde 521 a.C. já existia esse tipo de coisa. Então, nós não somos exclusividade. Então, quando os sátrapas ficaram sabendo dessa questão que o rei queria colocar Daniel como chefe geral, eles armaram um plano maligno para que Daniel pudesse sair do caminho, para eles poderem continuar com
com aquele esquema que eles haviam combinado. A primeira coisa que eles fizeram foi tentar acusar Daniel de algum crime. Daniel aqui já estava mais velho. Quem se lembra, Daniel foi um dos cativos de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor invadiu, sitiou Jerusalém, e ele foi um dos escolhidos para servir na Babilônia. E Daniel foi bem sucedido no governo de Nabucodonosor, e aqui também, logo após os medo-persas que eles conquistaram a Babilônia, Daniel também se sobressaiu. Então, eles procuraram um crime, alguma coisa que pudesse incriminar Daniel, para falar: rei, olha, o Daniel não pode assumir esse cargo. E, mais uma vez, o versículo 4, ele é bem sucinto, mas não é simples essa pesquisa que eles fizeram. Isso aqui demorou tempo. Eu fico imaginando a cena desses sátrapas, esses 120 homens, mais os 2 presidentes, tentando pesquisar a vida de Daniel. Não foi o estagiário que fez essa pesquisa. Foram homens experientes, homens que sabiam fazer auditorias. Então, eles se reuniram talvez numa sala secreta, que ninguém soubesse, nem o rei, para poder pesquisar sobre a vida de Daniel. E buscaram todos os relatos, todas as ações, todas as verbas liberadas por Daniel, porque nós estamos falando, gente, do maior império na época. Era o maior reino da época. Conquistou vários países, vários territórios. Então, eles tinham bastante gente que pudesse fazer esse tipo de coisa. Talvez o relator que foi escolhido aqui, ele falou: olha, eu preciso de tempo. Não é simples essa pesquisa precisa de tempo para ser feita. E aí, ao fim dessa pesquisa, ao fim dessa auditoria na vida de Daniel, devem ter marcado uma outra reunião na sala secreta do palácio, e o relator pegou o seu pergaminho, abriu e falou: olha, pesquisamos todos os atos de Daniel, toda a vida dele, todas as verbas liberadas por Daniel, tudo o que ele fez no reinado do rei Dario, e não encontramos nada que pudesse acusá-lo. Nem furar fila no restaurante ele furou. Quanto mais fazer algum crime grave. Por quê? Porque Daniel era fiel. E Daniel, a Bíblia diz que havia um espírito excelente em Daniel. Em nenhum momento a Bíblia descreve, o livro de Daniel descreve que Daniel era melhor, que era um homem bom, que era um homem especial. Não. Daniel era igual a mim, igual a você. Mas Daniel era guiado pelo próprio Deus. Daniel era fiel. Por isso é que ele se manteve íntegro até o fim. Bom, já que eles não conseguiram incriminar o Daniel em algum ato que ele cometeu, eles começaram a fazer um plano maligno. E é esse plano que nós vemos aqui no versículo 5. Já que eles não podem acusar a Daniel de nenhum crime, eles vão fazer uma coisa terrível, que é acusar Daniel contra a lei do seu Deus. O que é isso, meu irmão? Eles fizeram uma coisa simples. Eles transformaram o que é certo em errado e o que é errado em certo. Existe algum problema orar a Deus? Nenhum, só que agora está errado. Existe algum problema orar ao rei, fazer petição ao rei? Todos os problemas, só que agora é correto. É isso, meu irmão, que o mundo vem nos ensinando. A palavra de Deus, ela está ultrapassada. Nós precisamos reescrever a palavra de Deus. O reverendo Daniel, na sua última mensagem, falou a mesma coisa. Uma mulher falou que precisamos rever alguns textos da Bíblia porque eles estão ultrapassados. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é a nossa regra de fé e prática. E eles fizeram isso aqui. Eles transformaram as orações que Daniel fazia, o culto que Daniel prestava a Deus, em coisas erradas, num ato errado. E esse plano
foi levado ao rei. E aí, meus irmãos, eu queria destacar o versículo 6, que diz assim: então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça o decreto. Todos os presidentes? Eu queria dizer para os irmãos que todo plano maligno começa com a mentira. Nós sabemos que a mentira traz consequências terríveis. Terríveis. Por isso que quando nós ouvimos algum assunto, a gente precisa apurar. O rei errou, o rei não apurou o assunto. Se ele recebeu a informação de que todos os presidentes concordaram e um presidente não estava lá, por que ele não foi até Daniel perguntar a Daniel se realmente essa era a verdade? E muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos uma informação, nós ouvimos um assunto no pátio da igreja, nós ouvimos um assunto referente à igreja e não vamos apurar se realmente aquele assunto é verdade ou não. O rei não apurou, não buscou saber. Pelo contrário, ele se ensoberbeceu. Ele achou que ele seria engrandecido com isso. Só que ele não mediu as consequências, não apurou os fatos e errou gravemente. O seu erro foi terrível, porque se continuarmos a verificar os versículos seguintes, quando o rei sancionou a lei e ele descobriu que Daniel seria morto, ele ficou muito penalizado. Mas eu queria também comentar com os irmãos que toda essa trama aconteceu, e a Bíblia não fala se Daniel tinha conhecimento que estavam fazendo contra ele, afinal ele era um presidente, ou se ele tinha ou se ele não tinha conhecimento, a Bíblia não entra nesse assunto, mas o versículo 10, ele diz o seguinte: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel mudou a sua rotina? Daniel sabia, quando ele soube que a lei foi assinada, a primeira coisa que ele fez foi buscar o seu Deus. Jesus, 500 anos depois, no Sermão do Monte, disse: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Esse contexto foi um contexto de ansiedade que Jesus estava falando, e ele se aplica bem aqui. Daniel estava ansioso, porque ele sabia que ele poderia morrer, mas ele preferiu morrer, arriscar e continuar servindo ao seu Deus. E não, ele podia muito bem ter, olha, são 30 dias apenas, eu vou esconder, vou orar em outro lugar, vou fingir que eu não estou orando, vou me esconder, quando passarem os 30 dias eu volto à minha rotina. Não, Daniel permaneceu fiel, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus, orando 3 vezes ao dia, como costumava fazer, sem medo de ter a sua vida ceifada. Isso, meus irmãos, nos ensina uma lição muito importante. Daniel, ele buscou primeiramente o reino de Deus. Eu fico, às vezes, preocupado quando a gente fala assim: olha, eu assumi uma vaga no meu emprego que está tomando muito meu tempo, eu vou precisar me afastar da igreja, porque eu preciso reorganizar minha vida, e quando eu reorganizar minha vida eu volto. Ou então, eu estou estudando, eu estou fazendo um mestrado, um doutorado, eu vou precisar de tempo, agora eu tenho que estudar, e eu vou me afastar um pouco, eu vou deixar algumas atividades da igreja de lado para poder reorganizar a minha vida. Meu irmão, eu quero te dizer que sua motivação está errada.
é a agenda lá de fora que você tem que trocar para servir a Deus. Você tem que adequar a sua agenda lá fora para continuar servindo a Deus. E não se afastar da igreja para servir lá fora. Porque nós não juntamos tesouros aqui na terra, nós juntamos tesouros no céu. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso colocar nada em primeiro lugar na minha vida, a não ser o reino de Deus. Por isso, meu irmão, se você tem uma corrida de rua no domingo, deixa a corrida de lado e venha para a igreja. Se você tem um evento, vai à praia, olha, hoje o dia está lindo, o dia realmente está lindo para ir à praia. Mas é lá que você vai glorificar a Deus? Ou é aqui no culto público, um mandamento de Deus, que nós nos reunamos em culto público e engrandeçamos o nome de Deus? Se você tem qualquer outro evento no horário da igreja, deixa o evento, venha para a casa de Deus. Salvos algumas exceções, trabalho, uma doença, uma viagem. Isso nós não estamos colocando aqui. Mas coisas simples que nos fazem faltar à igreja, deixar de vir à igreja. Outros falam assim, não, eu já fui de manhã, não preciso ir à noite. Ou eu vou à noite e não vou de manhã, porque de manhã eu tenho outro compromisso. Essa motivação, meu irmão, quero te dizer que está errada. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que vai acontecer? Esse versículo tem uma promessa. Você não vai deixar de ir à praia, você não vai deixar de ir no seu compromisso. Deus vai te acrescentar todas as outras coisas. Se você tem um dom, meu irmão, se você toca um instrumento, procure o departamento de música, coloque o seu dom para tocar aqui na frente. Se você canta bem, às vezes eu estou ali onde vocês estão e eu ouço uma voz bonita, eu falo, que voz linda. Você que canta bem, procure o departamento de música, cante no coral, cante no grupo de louvor, coloque o seu dom para a glória de Deus. É para isso que nós fomos criados. Se você tem condição financeira, contribua para a glória de Deus, para a obra de Deus. Eu fui procurado por um irmão aqui da igreja, não cabe dizer o nome, mas ele me procurou e falou assim, olha, eu gostaria de abençoar uma pessoa para ir no retiro. Eu quero contribuir para que uma pessoa que não pode ir, eu vou pagar para essa pessoa. Vocês não sabem, ele e eu sabemos, mais ninguém, mas Deus sabe. Deus pegou lá a agenda dele e marcou um pontinho para esse irmão. Se você tem condição de contribuir, contribua para a glória de Deus. Se você ainda não identificou seu dom, ore. Peça a Deus que Ele te ajude. Mas também ore pela igreja. Ore pelos diáconos, ore pelos presbíteros, ore pelos pastores, ore pelas programações da igreja. Ore pelos membros. Ore por aquele membro que você não conversa muito. Aquele membro que você teve alguma desavença, procure esse membro, esse irmão. Coloque a sua vida para a glória de Deus. Esteja na casa de Deus. Agora, eu gostaria de falar uma coisa. Não é fácil. Você não pense que você vai servir aqui na igreja, que você vai ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas a recompensa é fantástica. Deus não nos deixa sem a recompensa. Da forma dEle, da maneira dEle, como Ele nos quer dar. Eu quero dizer, meu irmão, que a igreja tem muita coisa para fazer. Nós temos muitas coisas para fazer. E às vezes nós não temos um instrumentista para tocar na quarta-feira. Às vezes nós não temos uma voz
para cantar no coral. Porque é muito cômodo ficarmos sentados no banco ouvindo a palavra. Precisamos de pessoas. A obra de Deus precisa de pessoas. Portanto, meu irmão, coloque a sua vida diante de Deus e fala assim: Deus, eu quero servir na tua casa. Eu quero trabalhar na sua casa. Porque a minha vida é para a sua glória. Não é para a minha glória, não é para a glória do mundo, não é para a glória de ninguém. É para a glória de Deus. E podem ter certeza de que Deus vai recompensá-los. Continuando o texto, o rei tentou de todas as formas reverter essa lei, esse interdito. Ele é o rei, ele é a autoridade máxima, ele poderia cancelar, só que pela lei dos medos e dos persas, nem o rei conseguiu cancelar esse interdito. E aí ele, por não ter apurado os fatos, ele condenou Daniel à cova dos leões. E ficou sem dormir. A Bíblia diz que ele não dormiu, não comeu, não quis ninguém perto dele e passou a noite em claro, esperando amanhecer o dia. Já aconteceu isso com a gente, né, meus irmãos? Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa e a gente passa a noite em claro. Logo pela manhã, o rei Dario corre à cova dos leões e vai procurar saber sobre Daniel, se ele estava vivo ou não. E ele, confiante em que Deus poderia fazer alguma coisa, ele diz: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei conhecia o Deus de Daniel. E ele tinha uma esperança de que Daniel pudesse ser salvo dos leões. E Daniel responde: claro, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E Daniel aproveitou e enfrentou com respeito o rei. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, aquela trama que fizeram no início, dizendo que o errado era certo e que o certo era errado, Daniel agora colocou tudo abaixo. Ele falou ao rei: não cometi delito algum. Uma das coisas que quando nós estudamos a história do rei Dario, uma das coisas que marcam é que o rei Dario, ele permitiu o culto a todos os deuses do seu reino. Toda a população que vivia dentro do seu reino, ele permitiu que fizessem culto de todas as formas a qualquer deus, nunca proibiu. Porém, nesse caso, houve uma proibição, e ele não percebeu isso. Mas graças a Deus, Deus fechou a boca dos leões, e não permitiu que Daniel sofresse dano. E assim, o rei manda chamar todos aqueles que acusaram Daniel, ou seja, 122 homens, com suas famílias, com seus filhos, com suas esposas. Então imagina aí pelo menos umas 300 pessoas indo à cova dos leões. E os leões, antes deles chegarem ao fim da cova, os leões já esmigalharam os ossos dessas pessoas. Eu quero dizer para você que a vingança não nos pertence. A vingança pertence a Deus. Nesse caso, Daniel foi vingado. Como também Daniel poderia ter morrido. Os planos de Deus, a gente não pode prever. Mas nesse caso, Daniel foi livre e teve a vingança vinda de Deus. Finalizando, meus irmãos, o final dessa história é maravilhoso.
Por quê? Porque ela não engrandece um homem íntegro, um homem fiel a Deus. Em momento nenhum, Daniel é colocado num pedestal. Pelo contrário, quem é engrandecido nessa história desde o início é o nosso Deus. Deus é engrandecido nessa história. E no fim, o rei Dario faz um decreto, um novo decreto. Se vocês pensam que as redes sociais são coisas modernas, está aqui, ó, uma rede social. Só que não tinha celular. O rei mandou um WhatsApp para todo mundo, todas as terras, pelas cartas. Eu fico imaginando a mobilização que o rei teve que fazer. É tudo muito grandioso. Imagine o rei escrevendo a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Ele teve que envolver tradutores, ele teve que envolver escreventes, ele teve que envolver mensageiros. Imagine vários mensageiros saindo mundo afora, levando a mensagem. Mobilizou um reino, várias pessoas. Para quê? Para engrandecer o nome. E a mensagem diz o seguinte: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Em momento nenhum, Daniel aparece nessa mensagem, a não ser comentado sobre o Deus de Daniel. O nosso Deus é que tem que ser engrandecido, não a nós. Nós não somos nada. O nosso Deus, Ele vive, Ele é eterno, é Ele quem salva, é Ele quem livra, e todos os povos e línguas e nações tremam e temam diante do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Deus Criador de todas as coisas, o Deus Provedor, o Deus que nos guarda na tribulação, nos guarda da tribulação e nos levará seguros ao Teu reino. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Seja livrando da boca dos leões, seja, ó Deus, passando pela enfermidade ou mesmo pela morte, nós temos a plena certeza de que a morte não pode nos deter e nem nos separar do amor do Senhor. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu a morte. E se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, porque nós somos chamados a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Te rendemos graças, ó Deus, porque Tu és o Deus que guarda a nossa vida, a nossa família. E rogamos ao Senhor nessa manhã, dê-nos coragem e ousadia para nos mantermos firmes, íntegros e fiéis, mesmo em meio a um mundo corrupto, mesmo em meio à perseguição. Dê-nos disposição no nosso coração, ó Deus, a morrer por Ti, a viver por Ti, a glorificar o Teu nome em cada passo, em cada palavra, em cada plano, em cada decisão. Deus, glorifica o Teu nome na nossa vida. Que o Teu nome seja honrado, ó Deus, na nossa vida, para a glória do Senhor. Nessa manhã, ó Pai, nós rogamos por aqueles que sofrem,
Amado Deus, visita aqueles que estão enfermos, trazendo alívio para a dor, e se apraz ao Senhor, ó Deus, operando a cura para a glória do nome do Senhor. Também, ó Pai, rogamos pelos corações enlutados, traz consolo, tem misericórdia, ó Deus. Temos a plena certeza de que o Senhor é o Deus que está conosco, e quer o Senhor cure, quer não, o Senhor continua sendo Deus, e a nossa vida é para a glória do Senhor, e temos a plena certeza da vitória, não nessa perspectiva temporal, não nessa perspectiva efêmera do hoje, mas na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Rendemos graças, ó Deus, por esse culto, que tudo redunde em glória para o teu nome. Visita cada coração aqui nessa manhã, ó Deus, e com a tua mão providente, supra as suas necessidades, trazendo cura para a alma, ó Deus, restauração do lar, ó Pai, tu sabes, tu conheces, ó Deus, o que se passa no profundo do coração. Porventura alguém que ainda não rendeu a sua vida ao Senhor, que nessa manhã haja salvação, que o Senhor, ó Deus, resgate, salve, para a glória do nome do Senhor. Santo Deus, opera no nosso meio, ó Pai, supra as nossas necessidades, para a glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Então agora, amados do Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode assentar-se?